Tem o QR Code aí, tem o link na descrição também. E se você quiser escalar, vender mais, dominar a internet, você precisa assistir, tá bom? Então entra lá, o link tá aqui, tem o QR Code também e vai lá. Se quiser mandar mensagem pra gente, fica à vontade. A gente vai escolher os 5 live pics mais legais que chegarem aí. Vai que fica faltando falar de alguma coisa aqui ou se tem uma dúvida específica. O QR Code tá aí, manda uma mensagem lá que a gente vai ouvir aqui no final do programa. Bom, e aí a gente tava falando aqui que vocês... Eu tava falando aqui, na verdade, que vocês estão mais ou menos... São empresários, são empreendedores de sucesso, com uma história longa e tudo mais. Histórias distintas, mas já vem de muito tempo. Estão agora em um patamar invejável, dá pra dizer. Mas eu aposto que ainda enfrentam desafios dentro das coisas que vocês estão fazendo. Sim. Né? Nesse sentido, qual é o desafio que... empresas e pessoas, personalidades, de certa forma, já consolidadas, que já estão... Se a gente for falar assim bem claramente, se parar hoje, dá pra vocês ficarem em casa tranquilão, coçando o saco. Mas o problema de parar hoje, eu parei, né? Eu aposentei e fiquei 8 meses parado. Cara, é o propósito. Eu acho que eu tenho... Mais do que um tesão, eu preciso resolver o problema, eu preciso fazer algo, entendeu? Eu até gravei um vídeo esses dias falando que foram os piores 8 meses da minha vida. Foi bom que eu arrumei minha saúde, emagreci pra caramba nesses 8 meses, entrei em forma, consegui ficar... Quantos quilos você perdeu? Tava com quase 40. Quando tu conheceu o Breno, ele era rolicinho, careca? Não, ele não é... A gente tem uma amizade virtual. Não, é que você não vai lembrar, mas a gente se encontrou lá no Prédio do Abril também. É mesmo? Mas eu era roliço e careca. Muitos anos. Não, eu era muito diferente. É mesmo? É que eu compro skins a cada 10 anos, assim, entendeu? Eu vou trocando, eu vou fazendo DLC, sabe? Não, era muito zoado. Porque naquela época eu atendia muito o Abril. Fazia aplicativo pra eles e tal. Entendi. Na época que o Manuel Lemos também tava lá ainda. E a gente se encontrou na época da... Logo quando a Abril Educação tava indo pro prédio. Interessante. Com certeza tu não ia... Lá no jantar, lá no almoço, lá no 23º andar, lá era 23º, não era? Lá em cima? Lá em cima. Lá em Simão, lá no prédio, tá? Deixou um restaurante. Tem 12 anos já isso. Porra. 12 anos. Então, e o Breno Masi, nessa época, ele era outra pessoa. Por exemplo, hoje, o mamilo do Breno é aqui, pô. É na barriga. Que é isso? Não, eu fiz plano. Daí eu fui me cuidando. Tá modificado, Não, né? total. Não, é assim, ó, cara, foi pô. DLC de cabelo, daí eu emagreci pra caramba. Eu fiz uma bariátrica há muito tempo atrás e engordei de novo. Pô, a minha história é maluca. Basicamente é o que depois, quando sair meu livro, né, A Vida Não Tem Atalho, daí eu vou contar tudo isso. Porque, cara, eu só me ferrei. Eu cheguei a pesar 140 e poucos quilos quando era moleque. Não, e era moleque, 21 anos. 21 para 22. Daí eu fiz a minha bariátrica com 23, emagreci super. Daí, nesse momento que eu emagreci foi legal que eu comecei a fazer minhas empresas, dar certo, funcionar, crescer. Porque a autoestima muda tudo. Trabalhei pra caramba, daí comecei a engordar de novo. Cheguei a pesar 126 quilos. E daí há 2 anos atrás, quase 3, vai. Daí eu decidi, falei, pô, eu tenho 3 filhas, né? Quero casar elas também. Importante estar vivo importante até lá. tá vivo. Daí deu o estalo. Falei, não, pô, agora eu vou fechar a boca mesmo. Cuidei, emagreci super. Agora eu tô mega ativo. Daí exercício todo dia. Já tá correndo 5 km em 30 minutos? Faço, que qualquer idiota faz isso, segundo um filósofo, né? Segundo o filósofo, né? Igor, né? Mas detalhe, a quanto que você fez mesmo? Como assim? Os 30... Só foi os 5 km você conseguiu fazer em 30? 32 minutos e 53 segundos, que na margem de erro é meia hora. Tá certo. A margem de erro permite. Entendeu? Que bom que não é qualquer idiota que consegue, né? Não, os caras no chat tá enchendo o saco lá. Não fez em meia hora, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas pra mim tá feito e vamos ver o que acontece daqui pra frente com a próxima doideira que eu vou inventar aí. Mas, porra, você desviou completamente. Quais são os principais desafios que pessoas de sucesso, com empresas já estabelecidas, com um perfil grande, que já são reconhecidos pelo que fazem, o caralho, enfrentam hoje em dia? Porque a princípio vocês têm todas as portas. O Flávio Augusto e o Breno Masi, só o nome já abre um monte de porta. É que nem todo negócio, o sucesso de um negócio, ele depende do teu nome, não é? Na realidade, o ideal é que não dependa do seu nome. Não é? Ajuda? Claro que ajuda. Né? Depois que você já conquistou um local de referência, você vai ter pessoas querendo trabalhar com você. Antes era mais difícil contratar.
Não é mais fácil você ter crédito, é mais fácil as pessoas acreditarem naquilo que você fala. Você pode estar falando uma bobagem, o cara vai pelo menos prestar atenção na bobagem que você está falando. Não é? Claro, isso ajuda, mas isso não determina, entendeu, Igor? Porque o dia a dia de uma empresa não depende só dessa credibilidade ou dessa fama, digamos assim. Na hora do vamos ver, na hora do jogo, o jogador pode ter nome, mas se ele não jogar bola, não fizer gol, não adianta. Então, o mundo dos negócios não tem nada garantido, sabe? O campo de batalha é diferente. Uma coisa assim, o histórico, o passado. E não garante o futuro. Exato. E o que eu mais gosto é o desafio constante. Igual você falou que a gente está no mesmo mercado. Eu inventei de montar um negócio de educação esse ano. Abri falei, vou montar. Cara, completamente diferente do que eu já tinha feito. Já tinha feito Play Kids, educação, Kids, completamente diferente. Na hora que eu falei assim, vou tentar fazer algo para executivo. Cara, muda o jogo. Você desce no chão de novo, vai apertar a porca, vai entender, faz a parte detalhada. Fiz o meu evento lá, era minuto a minuto que eu queria controlar. O game é diferente. Óbvio que abre portas, tem os contatos, igual o evento. Peguei, te convidei. Se não fosse o Breno, certamente não conseguiria. Você tem umas facilidades, mas o desafio começa do zero. O que a gente tem de vantagem, sem dúvida nenhuma, cara, a gente já fez. Experiência pra caralho. Exato. Então, o Flávio da última vez me contou que como ele mudou o negócio do cara num almoço, que ele falou pro cara, vai revelar a tua contabilidade. Exato. Entendeu? E muda a vida. O que você estava falando também, o que trabalha, não é? Tá, mas não precisa trabalhar. O que é precisar trabalhar? É o quê? É precisar ganhar algum dinheiro para pagar as contas? Então, nesse conceito, eu não preciso trabalhar e nem minhas próximas 10 gerações precisam trabalhar. Agora, no conceito você se sentir útil, no conceito você ter uma clareza sobre o significado da sua vida, aí eu preciso também. Porque tá cheio de gente que tem dinheiro na conta, rico pra caramba, mas tá vivendo à base de antidepressivo. Porque o cara perdeu o senso de significado na vida dele. E outra coisa, não, vai viajar. Tá bom. Viajei uma semana. E na outra? Não, viaja mais. Tá bom. Viajei mais uma semana. Tá bom. Viaja um mês. Tá bom. Viajei um mês. Cara, uma hora enche o saco. Exato. Você tem que produzir, né? O homem gosta de produzir. O homem, a mulher produtiva, ele quer realizar, ele quer produzir. E produzir não é só ganhar dinheiro. Produzir é você se sentir útil. Não é? Eu entendo o Breno. O Breno disse que ficou 9 meses aposentado. Não é? Eu consegui ficar 2 meses. Quando eu vendi a WhatsApp em 2013 por $500 milhões. Falei, cara, agora eu vou dar um tempo. Vou fazer um sabático. 2 meses depois eu comprei Orlando City. Comprei o clube de futebol. Entendeu? Problema pequeno. Você entendeu? Não com plano de fazer estádio ainda, né? Vou fazer estádio. Contratar as estrelas ainda, né? E aí contratamos o Kaká, exatamente. Enfim, porque o que nos realiza é realizar. O que realmente nos dá um sentimento gostoso de viver, de estar junto com as pessoas que a gente ama e realizar coisas que são úteis para a humanidade. Entendo. Isso é muito legal. Mas tem um... Não, eu queria falar, é o geral impacto, igual. Quando eu cheguei aqui, a gente trocou ideia, você falou, porra, cara, tá dando certo, não sei o quê. Cara, pra mim é isso, entendeu? Hoje em dia, quando eu tava em casa, eu olhava e falava, cara, tanta coisa que eu fiz, capacidade, eu podia ajudar, podia conversar, tudo. Pô, pra que eu vou ficar trancado na piscina, tomando vinho e... Cara, não faz sentido, até entendeu? Fica uma semana. Exato. Até fica você descansa 2, mas depois... E no segundo mês? Sério, Flávio, eu fiquei desesperado. Eu acho que foi por isso que eu fiz tanto esporte. Daí eu comecei a correr no condomínio, pedalar, nadar. Era tanta coisa. Eu falava assim, cara, não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa, Aí inventei 10 empresas ao mesmo tempo. Até voltar pro iFood. Mas, cara, inventei 10 empresas, comecei a fazer. Daí algumas ficaram no meio do caminho, outras deram super certo. Mas é isso, eu acho que quem é empreendedor é tipo uma chama, cara. Não apaga assim. Você vai arrumar coisa pra fazer. Entendi. Você vai arrumar. Ô Flávio, tu falou uma parada aí que é interessante, que tem a ver com que a empresa deveria... O ideal é que ela deveria funcionar independente do rosto, do teu rosto, por exemplo. Sim, né? sim. Mas existe um movimento agora que tem a ver com internet especificamente, que é as empresas colocando nelas mesmas um rosto, né? E esse rosto, geralmente eu uso o exemplo aqui da Carla, lá da CIMED, né? Que ela acaba se tornando o rosto da CIMED, que é um ponto de ancoragem para audiência, não, mas pro público mesmo. Consumidor. Para o consumidor se identificar com aquela marca por meio daquele rosto ali, né? Esse é um movimento, assim, vocês já estão fazendo isso há muito tempo, esse movimento já existia antes, a gente está só recalchutando ele?
Olha só, engraçado, o mercado financeiro ele vem mudando de ideia sobre esse assunto. Ali na década de 80, 90, até 80 anos 2000, existia um pensamento no mercado financeiro que seria negativo um líder com uma marca muito forte, porque poderia criar uma dependência entre a empresa e a figura daquele cara. Então existia uma resistência quase preconceituosa sobre isso. A gente tinha algumas exceções no mundo. Uma delas foi o Steve Jobs e o Bill Gates, naquele período da história. E muito maneira essa rivalidade. Sim, né? Exato. E o Bill Gates e o Steve Jobs chegou a ser demitido no negócio dele. Mas depois eles tiveram que recuar e dar o braço a torcer e trazer ele de volta. E aí ficava sempre a dúvida, caramba, a Apple depende do Steve Jobs? Sempre ficava aquela... A real é que todo negócio, sem exceção, depende do seu fundador até um momento. E essa dependência, ela não é negativa, ao contrário. Ela é condição para que aquele negócio passe por uma zona de arrebentação, digamos assim, onde é aquela zona mais crítica que a empresa pode desaparecer a qualquer momento. Então, um líder é o que faz a diferença. Todo líder fez a diferença no seu negócio até um ponto. O que é negativo é quando, depois de um determinado tempo, essa dependência ela se perpetue. Que daí o que acontece? Esse cara morrer, esse negócio tá prejudicado. Então, é um primeiro sucesso para um líder fazer esse negócio acontecer. Depois, um segundo sucesso é ele fazer esse negócio acontecer sem a dependência dele. E a Apple conseguiu cruzar essa arrebentação. Tanto é que hoje a Apple é uma empresa trilionária em dólar, multitrilionária em dólar, sem a presença do Steve Jobs, mas fica a memória do cara que foi o que revolucionou. Agora, a gente vive um momento diferente. Porque Steve Jobs e Bill Gates é quase como se eles tivessem uma licença poética para serem esses líderes e as outras empresas não. Agora, nessa creators economy, ou seja, na economia criativa da internet, já é admissível que líderes com presença forte do ponto de vista público sejam aceitos pelo mercado financeiro. E que isso não seja visto como um ponto negativo. O próprio Acimed, que você acabou de citar agora, acabou de receber um aporte do Fundo Soberano de Singapura, quando a gente sabe que o Adib e a Carla são presenças fortes e que movimentam a Acimed. Então, hoje, você vê Zuckerberg, você vê o Jeff Bezos, você vê, e dentre muitos outros dessa nova geração, tech, que mostrou que um líder, a personificação da empresa na figura de um líder, ajuda a vender. Isso não é negativo. E não existe, digamos assim, mais este preconceito. Agora, obviamente,